Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexão, hoje do livro O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Rogamos que a Tua bênção e a Tua paz envolva todos nós aqui presentes na reunião e os que não puderem chegar à reunião na noite de hoje. Que eles possam, Senhor, onde quer que eles estejam, receber as influências da Tua bênção, da Tua paz e das nossas vibrações da noite de hoje. Rogamos pela nossa casa, nosso lar, nossos amigos, nossos parentes, nossos filhos, e todos aqueles que são mais caros. E também, Senhor, qualquer companheiro do grupo que se encontre adoentado, que eles possam receber as bênçãos da saúde. Também rogamos pelo nosso Brasil e pelo nosso planeta, que ambos estão passando por alguns probleminhas graves, Senhor, e com o Teu concurso dos Teus mentores espirituais, eles devem com certeza diminuir. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de reflexão da noite, rogando que a Tua bênção e a Tua paz permaneçam em nossos corações, nos acompanhem e nos fortaleçam hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem, nós estamos estudando a segunda parte do capítulo do livro, capítulo 14. Nós estamos estudando a respeito dos médiuns. Então vamos aqui à leitura. Item 169. Assistimos uma noite à representação da ópera Oberon, em companhia de um médium vidente muito bom. Havia na sala grande número de lugares vazios, muitos dos quais, no entanto, estavam ocupados por espíritos que pareciam interessados pelo espetáculo. Alguns se colocavam junto de certos espectadores, como que ali escutar a conversação. Cena diversa se desenrolava no palco. Por detrás dos autores, muitos espíritos de humor jovial se divertiam em arremedá-los, imitando-lhes os gestos de modo grotesco. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e fazer esforços por lhes dar energia. Um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras. Julgando-o animado de intenções um tanto levianas, e tendo-o evocado após a terminação do ato, ele acudiu ao nosso chamado e nos reprochou com severidade o temário juízo. Não sou o que julgais, disse. Sou o seu guia e seu espírito protetor. Sou encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos de uma palestra muito séria, deixou-nos dizendo: adeus, ela está em seu camarim. É preciso que vá vigiá-la. Em seguida, evocamos o espírito Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que pensava da execução da sua obra. Não de todo má, porém frouxa. Os atores cantam, estudo. Não há inspiração. Espera, acrescentou. Vou tentar dar-lhes um pouco de fogo sagrado. Foi visto, daí a nada, no palco, pairando acima dos autores, partindo dele, um como eflúvio, e derramava sobre os intérpretes. Houve então, nestes, visível recrudescência de energia. Olha que coisa interessante, pessoal. Aqui ele está falando, Kardec está nos alertando, que em todo aglomerado de pessoas também tem um grande aglomerado de espíritos. E que eles se aproximam de uns, inspiram outros, brincam com outros, imitam, etc, etc. Para a gente perceber, meus amigos, que a gente nunca, não sei se isso é bom ou se é ruim, nós nunca estamos sozinhos.
E se nós nunca estamos sozinhos, tudo que a gente faz pode estar sendo observado, né? Por isso é que esse livro vem nos alertar com relação a isso. Porque a gente deve fazer, né, as coisas de acordo com o que dizem os espíritos, de acordo com o que diz a doutrina, a fim de que a gente não passe, né, não venha a ser repreendido, vamos dizer assim, ou visado ou vigiado por aquilo que nós estamos fazendo. Mas, como nós temos o nosso livre-arbítrio, a gente resolve fazer aquilo que a gente achar que é mais certo. Na verdade, segundo Madre Teresa do Calcutá, é muito fácil a gente fazer a coisa errada. Por quê? Perguntamos nós. É simples. Porque nós somos todos, indistintamente, eu, Sandra, Igor e os companheiros do grupo e toda pessoa humana, todos nós somos imperfeitos. E por sermos imperfeitos, a gente cai aqui, levanta acolá, cai, levanta, até que a gente começa a se sustentar. É como se fôssemos crianças, né? Criança, quando começa a aprender a andar, ela cai, aí se levanta, depois começa a andar, cai de novo, aí até pegar sustentação suficiente nas pernas para não cair mais. Então é uma maravilha esse pedacinho de texto, esse pequeno texto, nos mostrar como eles agem sobre as nossas vidas. Como eles agem. E como eles estão a todo momento em volta de nós, nos ajudando, muitas das vezes, e também, muitas das vezes, nos atrapalhando. Comentários? Sandra, Igor. Interessante que quando a gente percebe isso, a gente passa, pelo menos a gente que está estudando, deveria, né? Prestar atenção no que faz. Né? Prestar atenção nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente vibra, para atrair só irmãozinhos bons. Ou pelo menos servir de exemplo para aqueles que ainda não pensam de uma forma positiva. A gente serve de exemplo para eles, né? Eu já li em algum lugar que o nosso exemplo, ele inspira até quem tem intuito de fazer mal. Isso mesmo. Igor, quer dizer alguma coisa com relação a isso? Não, parece que não. Então é isso mesmo, Sandro. Ou seja, nós somos exemplos para todas as pessoas que estão em nossa volta, né? Dependendo daquilo que a gente faz, o nosso exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta mais do que as palavras. Então, qualquer que seja o nosso exemplo, bom, positivo ou negativo, ele arrasta. Exemplo, se nós somos pais e nós nos comportamos de forma errada, falamos coisas que não devemos, a criança que está em nossa volta, ela vai pegar tudinho. Se a gente faz coisa positiva, a tendência dela é praticar aquilo que a gente está fazendo. Se a gente faz coisa negativa, a tendência dela é também fazer aquilo que a gente faz. Ou seja, a criança, aliás, nós somos o espelho da criança. E a criança pega tudo. Se a gente é acostumado a falar palavrão em casa, a criança pega também e acaba aprendendo e falando também. Porque o que a criança imagina? Bom, aquele que é meu exemplo está dizendo isso e eu vou fazer também, porque se ele está fazendo é porque ele acha que está certo, então eu tenho que fazer também. Isso é interessante porque, logicamente, que aqui eu estou falando um exemplo de criança, mas o nosso exemplo pode ser realizado em qualquer local. Na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, no nosso
centro espírita, em qualquer setor, em qualquer lugar. Então o exemplo é tudo. Por isso é que os grandes missionários arrastavam multidões por conta do exemplo deles. Por conta do exemplo deles. E esse exemplo fazia com que as pessoas o seguissem, né, de forma bem, né, positiva, a fim de que esses seguidores, pudessem também chegar e pensar e que um dia também eles poderiam ser daquela forma, ou se libertar daquela forma, como eles eram libertos dos preconceitos e das imperfeições. Então, é isso. É isso. As pessoas nos imitam e nós imitamos as pessoas. Tranquilo. Ou seja, nós admiramos as pessoas pelo seu comportamento, né? Admiramos as pessoas pelos comportamentos. Então a gente diz assim, poxa, eu admiro fulano ou fulana porque ela é uma boa pessoa, ela não critica ninguém, ela tenta seguir, né, fielmente o evangelho, ela é uma pessoa que ajuda todo mundo. São essas qualidades que fazem com que as outras pessoas nos deixem admirados, e aí, né, como exemplos, a gente continua arrastando multidões. Então, vamos continuar aqui a leitura no 170. Outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens, a revelia deles. Assistíamos, como nessa noite, a uma representação teatral com outro médium vidente. Travando conversação com o espírito espectador, disse-nos ele: vês aquelas duas camas sós naquele camarote da primeira ordem? Pois bem, estou esforçando-me por não fazer que deixem a sala. Dizendo isso, o médium o viu e colocar-se no camarote em questão e falar às duas. De súbito, estas, que se mostravam muito atentas ao espetáculo, se entreolharam, parecendo consultar-se mutuamente. Depois, vão-se e não mais voltam. O espírito nos fez então um gesto cômico, querendo significar que cumpria o que dissera. Não o tornamos a ver, para pedir-lhes explicações mais amplas. É assim que muitas vezes fomos testemunhas do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Observamos-los em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, casamentos, etc. E por toda parte os encontramos atiçando paixões mais, soprando discórdias, provocando rixas e rejubilando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas, porém raramente eram atendidos. Pronto. Então, aqui esse outro texto, ele já nos diz que no meio desse polvaréu todo, tanto encarnados como desencarnados, os desencarnados têm uns que nos querem nos levar para o caminho do mal, e tem outros que tentam nos desviar desse caminho do mal. E, por incrível que pareça, o que ele está dizendo aqui, é que esses que querem nos desviar destas sugestões negativas não conseguem muitas vezes. Por quê? O que acontece? Nós preferimos seguir o caminho errado. Esta é que é a história. Nós preferimos seguir o errado, que é mais, né, gostoso, a gente se satisfaz mais, a gente, né, se delicia com o caminho errado. Mas repetindo, por que isso acontece? Por conta da nossa imperfeição. A gente tem maior tendência a ser arrastado para o mal do que para o bem, justamente porque nós somos mais imperfeitos do que perfeitos. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, onde predomina enormemente o mal. Logo, é tendência do ser humano
se desviar para o lado positivo, aliás, negativo, do que para o lado positivo. Essa é a grande dificuldade. E à medida que a gente vai mudando, né, nós vamos tendo força suficiente para começar a resistir a estas influências negativas que só atrapalham. Só atrapalham. Nós vivemos num planeta, né, um planeta, repito, de provas e expiações, e nós estamos encarnados. E encarnado é mais fácil ainda, né, da gente fazer a coisa errada, porque a influência da carne é pesada. A influência do corpo material é pesada. Por isso, o recado de Jesus: vigiai e orai para não cair em tentação. Porque mesmo espíritos que têm uma certa evolução, eles realmente, algumas vezes, eles têm dificuldades de se desviar do caminho errado, por conta, repito, da influência material que é muito grande. Comentários? Ficou bem claro, Rubinho. Ficou bem claro. O grande lance realmente é a gente vigiar, que é difícil. Porque às vezes a gente não conta e às vezes a gente, quando a gente parou para pensar, a gente já fez a bobagem. Só depois que a gente pensou, né? Aí já fez a bobagem. É assim mesmo. Será que a gente pensou mesmo? Isso, Igor. A gente não refletiu direito, não pensou, e aí é isso que acontece. Mas Sandra disse que a gente só pensou depois, realmente. Aí quando a gente cai em si, é que a gente vai pensar. É isso mesmo. Pois é, aquela história, né? A gente não para para pensar, né? Isso. Porque se parasse para pensar, não fazia, né, Igor e Sandra? Fazia. Ou então ia demorar mais um pouquinho, né, a fazer. E se a gente nem pensa, aí é mais fácil. A gente é mais fácil de cair. E isto realmente é uma maravilha, meus amigos. Continuando. 171. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das de que convém esperar o desenvolvimento natural sem o provocar, não se esquecendo de ser joguete da própria imaginação. Opa, isso aqui é interessante para quem é médium. Sandra, não sei se Igor é, mas Sandra é. Isso aqui é interessante a gente observar. E a gente não pode forçar uma coisa. A coisa tem que ser natural. A criança não cresce naturalmente, aos pouquinhos, bem cadenciado, sim. O médium também não pode forçar a barra para desenvolver ou para educar a mediunidade de forma atabalhoada. Porque aí não é legal e aí não funciona a contento, né? Segundo a mensagem que Kardec está nos passando nesse momento aqui. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Em princípio, devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou, sem procurarmos o impossível. Por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Quando dizemos serem frequentes casos de aparições espontâneas, não quisemos dizer que são muito comuns. Quanto aos médiuns videntes, propriamente ditos, ainda são mais raros e há muito que desconfiar dos que se inculcam possuidores dessa faculdade. É prudente não se lhes dar crédito, senão diante de provas positivas.
Não aludimos sequer aos que se dão a ilusão ridícula de ver os espíritos glóbulos que descrevemos no item 108. Falamos apenas dos que dizem ver os espíritos de modo racional. É fora de dúvida que algumas pessoas podem enganar-se de boa fé, porém, outras podem também simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Neste caso, é preciso, muito especialmente, levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais. Todavia, nas particularidades, sobretudo, é que se encontram meios de mais segura verificação, porquanto algumas há que não podem deixar suspeita, como, por exemplo, a exatidão no retratar espíritos que o médium jamais conheceu quando encarnado. Pertence a esta categoria o fato seguinte. Uma senhora viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente, que não o conhecia, como não lhe conhecia a família. Disse-lhe o médium em dado momento: vejo um espírito perto da senhora. Ah, disse esta por sua vez, é com certeza meu marido, que quase nunca me deixa. Não, respondeu o médium, é uma mulher de certa idade, está penteada de modo singular, traz um bambu branco sobre a fronte. Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu, sem haver possibilidade de engano, sua avó, em quem naquele instante absolutamente não pensava. Se o médium houvesse querido simular a faculdade, fácil lhe fora acompanhar o pensamento da dama. Entretanto, em vez do marido, com quem ela se achava preocupada, ele vê uma mulher com uma particularidade no penteado, da qual coisa alguma lhe podia dar ideia. Este fato prova também que a vidência no médium não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Bom, então aqui, ó, ele está falando, que a gente tem que observar direitinho, pessoal. Ele está falando muitas coisas interessantes nesse texto. Uma é que médiuns videntes são raros. Médiuns videntes são raros. E tem muitas pessoas que se dizem médiuns, né, porque querem, né, algum interesse ou alguma outra coisa parecida, e aí dizem que são médiuns videntes. Mas só que esses médiuns videntes acabam, algumas vezes, se contradizendo ou pegos de surpresa, porque no momento pode ter algum médium real, vidente, tem realmente evidência, e perceba que ele não está falando a verdade. Além do mais, o médium vidente é uma pessoa sincera, honesta, que ele apenas vê e descreve aquilo que ele está vendo. Ele não inventa coisa parecida, né? Porque, como ele disse aqui, no caso do marido da mulher, quando ela disse, não, é meu marido que sempre está do meu lado e tal. Se fosse um médium enganador, diria isso mesmo, eu estou vendo seu marido perto da senhora, etc, etc. E aí ela não poderia nem achar que era mentira, que era engano, ou que era engodo, porque ela realmente sabia que o seu marido andava o tempo todo ao lado dela. Então, repetindo, médiuns videntes são raros. São raros. Né? Existem outras mediunidades que são mais comuns. A mediunidade de incorporação, a mediunidade de psicofonia, psicografia. Esses são mais raros. São mais comuns. Mas, o de evidência, nós aprendemos agora, né? De evidência são mais raros. Comentários? Parte? Deve ser difícil ser um médium vidente, né?
dependendo do grau de evolução e de conhecimento que ele tenha. Imagina, né? Então, porque isso acontece em qualquer canto, né? A pessoa se acostuma, que nem a época de Divaldo, o filme que a gente assistiu, né, Rubinho? Sim. Você não sabe mais nem quem é vivo, quem é morto, quem tá morto. Pois é. É uma faculdade que eu acho que, se você não souber ter o conhecimento, saber lidar, é um karma. É um problema na vida do médico. Se não for educada essa mediunidade, realmente, Sandra, é um problema. É um caos na vida da pessoa. Por isso é que tem gente Alguém que... aqui é médio vida. Eu não, graças a Deus. Eu acho que Sandra também não. Não, eu não. A gente Eu não sou vê. mais para intuitiva. A gente não vê, então. Intuitiva e já dei passagem já. Eu depois te conto, eu tenho tido uma experiência aqui de incorporação em reunião mediúnica. Ah, tá. Tá certo. Né? Só rapidinho. Estou fazendo o MEP2, né, que é o estudo da mediunidade, lá na federação, lá no centro. E aí a gente tá na parte prática, começando lá nas mesas e tal. E aí veio por mim, e a primeira pergunta foi o porquê que eu tinha trazido aquele espírito para lá. Que não tinha adiantado, ele tinha me dado um sono, mas no sono desse dia que eu acordei atrasada. Mas ainda assim eu fui. Estava chateado. Porque não E aí queria que do tu final. fosse. Não, porque ele via ali, como tinha outras manifestações, que ele via muita gente chorando. Ai, que povo só chora. Não quero, não sei porque que ela vem, ela acha. Aí ele disse, tô cantar com o ali, né? Acho que é alguma coisa que eu fiz para ele em alguma vida aí, mas que foi encaminhado, viu uns parentes dele lá, porque eu não sei se tu conhece a Heloísa, que é lá da federação. Ana Lívia? Heloísa, Ronaldo. Não, Heloísa. Não, não. Pelo nome não estou ligando a pessoa, não. Pois é, aí ela falou lá e foi bem interessante. Porque agora já como eu aprendo, por isso que a teoria é muito importante Isso. para que você veja como as coisas acontecem na prática. Você já sabe lidar. Porque muitas das vezes eu achava que era coisa da minha cabeça, que era eu que queria falar e na verdade não, porque tem muita coisa que, eu não, que eles falam que eu disse que eu não lembro. Não queria ver não. Não queria ver não, só escutar e pensar, já tá bom já. Tá difícil, porque tem que saber lidar. É verdade. Eu também não. Graças a Deus não Eu sou acho, médium. Diga aí, Igor. eu acho que sou médio sensitivo. Acho que eu sinto. Pelo menos é o que eu percebo, que eu sinto presenças assim. Isso. Agora, Tanto é, diga. tanto é que eu já tive muitos problemas como o físico psiquiatra já falaram que eu faço tratamento, né? Hã? É sério, né, que eu tenho essa crise de ausência. Aconteceram várias vezes coisas que eu fiz e não me recordo. Então, eu acredito que isso faz parte de uma sensibilidade minha muito forte. Não sei se alguém aqui também tem algum tipo de sensibilidade assim, ou alguma coisa similar ou parecida. Sei. Sandra falou que também tem coisa que ela diz e que ela não se lembra. É a mesma coisa que tu. No caso, você sou médium nesse que tem são médium dessa mesma qualidade. Eu não sei se Sandra escuta ou recebe só pela mente e tal, mas, mas é isso que acontece. Essa semana, Realmente, por enquanto, realmente. isso. O Raimundo pega carona comigo lá do serviço até aqui no São Domingos. E aí a gente vem conversando, ele é espírita, né? Eu também sou, e aí, no geral, o nosso papo é espírita. No geral. E aí ele estava comentando, que eu estava dizendo para ele, Raimundo, rapaz, é o seguinte.
A gente vê os médios como o Divaldo Franco, o Chico Xavier, esses grandes médios, né? A gente observa assim, a gente pensa que é fácil a mediunidade deles, não. Não é fácil, amigo, porque é o seguinte, os espíritos não dão folga, não dão sossego para esses caras. Não dão sossego. Né? Não dão sossego. Porque a missão deles é essa. E sendo assim, os espíritos estão constantemente, né, do lado deles e dizendo o que eles têm que fazer, como eles devem fazer, etc, etc, etc. Ou seja, é um trabalho extremamente cansativo. Aí eu disse para ele, meu irmão, pois é, eu estou falando isso, mas eu não queria ser médico. Não, não quero. Ainda bem que não sou. Porque realmente, por exemplo, o Divaldo nos conta, o Sandra e Igor, que certa vez um espírito apareceu para ele e disse para ele que ele ia escrever algumas coisas através dele. Todo dia ele ia escrever uma folha, uma página, uma mensagem, qualquer coisa desse tipo. Mas olha só, o espírito acordava o Divaldo Franco de madrugada, de madrugada para escrever, todo dia de madrugada. E aí imaginaram essa situação? Eu digo, se fosse eu ia ficar irritado com esse cara. Mas, pai, isso é hora de tu me acordar para poder escrever. Tu não pode escrever uma outra hora, na hora que eu estiver acordado, de manhã, de tarde, antes de dormir. Pois é, eles escolhem assim mais uns horários estranhos. Para fazer o quê? Né? Fazer o quê? Eles são médios e aí a missão deles é essa e eles não podem reclamar. Não. A gente não pode reclamar da nossa missão, não é, Igor? Não podemos. Porque a gente foi, né, nasceu para seguir ou para realizar essa missão. E eles realizam, os médiuns, uma missão pesadíssima, porque eles sabem que esse é um trabalho que vai ajudá-los na evolução, né, por conta da caridade que eles fazem para as outras pessoas, através da sua mediunidade, e por aí vai. O sacrifício necessário. Né? O sacrifício necessário. Assim como foram sacrificados muitos missionários, através da crucificação, da fogueira, da perseguição, etc, etc, etc. Mas eles não reclamavam do sacrifício. Nunca reclamavam. Eles sabiam que era necessário o sacrifício para que a sua missão fosse realizada a contento. Lembra de Jesus na cruz? Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Está consumado. Ou seja, a missão foi realizada a contento. Assim como Paulo foi degolado, Pedro foi crucificado, cabeça para baixo, uns foram assassinados, outros foram assassinados, ficaram presos, etc, etc. A missão deles é essa. Ainda bem que a missão deles não era ser crucificado, nem enforcado, nem tocado. Isso já é um bom começo, né? Já é uma vitória. Porque depois de cumprir a missão ainda ser queimado, crucificado, enforcado, coisa parecida, aí é uma missão realmente pesadíssima. Comentários? Não, tá bem claro. Beleza. Então vamos continuar. Diga. Se eu encararia uma missão assim como você falou? Oi? Tá baixo, não entendi, o Igor. Perguntado que alguém aqui lá de Jesus em geral, será que encararia uma missão assim? Eu não. Encararia não. Eu aqui, eu particularmente não. Não sei se Sandra encararia. Eu não tenho ainda essa... Encarar uma missão desse tipo.
que foi citado aqui, missão de Jesus, missão de Ele foi posto, né? Praticamente. Ele está falando nós aqui, só. Você teria... Sim. Nós, eu, você, nós aqui. Se quiser. Não seria muita opção. Se bem que a gente tem um livre-arbítrio, né? A gente pode ter ambição, mas não cumpri-la, justamente por não se achar. Antigamente eu achava que eu também não tinha possibilidade de ser médio, né? De fazer esse tipo de trabalho. Mas hoje em dia eu vejo como uma possibilidade de ser útil. Meu intuito de estudar e estar aqui é para entender o que você passa comigo e poder ser útil. Você imagina quando a gente consegue a doutrinação do Espírito, que ele abre a mente para as coisas boas, consegue sair daquele sofrimento que ele se encontra, porque, né, muitos deles têm ódio, têm raiva, e vivem numa situação de sofrimento por muito tempo. E aí você dá essa possibilidade, através de uma faculdade dada por Deus, eu acho muito gratificante. Então, o meu propósito é ser útil. Ok. Eu acho que talvez a maior lição que a gente pode ter neste plano aqui. Tá muito baixinho, não dá para te entender direito. Fala mais alto, Igor. Aproxima mais o microfone Tá da vendo? boca. Tá aqui, tá próximo. Tá, ok. Tá vendo? Agora sim, ó, desce nesse volume, tá bom. Beleza, fala aí. Pois é. Eu acho que talvez uma missão mais ainda difícil que a gente tem que encarar e que eu vejo principalmente, a gente sabe, tem pessoas próximas da gente, das nossas famílias, são pessoas que vieram de outras vidas e que a gente está tendo aqui que encarar, né? Será que a gente tem coragem de encarar essas pessoas e outras ao nosso redor sem raiva, sem rancor, sem ódio, com resignação? Porque o que a gente mais vê por aí são pessoas assim, sei lá, é complicado. Essa é a questão, ô Igor. Essa é a questão. Como é que a gente vê as pessoas? Como é que a gente, né, tem a visão da pessoa, de como ela é, como se comporta, etc, etc. Se a gente tem alguma indulgência, se a gente, né, benevolência, se a gente perdoa, por exemplo. Aí é um negócio meio complicado. Mas aí, como a gente tem a teoria segundo Sandra, a teoria vai nos ajudar a, pelo menos, nos mostra como é que a gente deve seguir. Agora, seguir ou não essas recomendações, aí é problema nosso. Médiuns sonambúlicos, 172. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade de faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência de seu próprio espírito. É sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites do sentido. O que ele externa tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida do espírito. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem de si, em resumo.
o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime o de outro. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se o mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem confabular com eles e transmitir-nos os seus pensamentos. O que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais lhe é com frequência sugeridos por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a duplação do espírito do sonâmbulo e de outro espírito se revela e de modo inequívoco. Bom, aqui no médium sonambúlico, é o espírito do médium é que percebe as coisas, né, do outro lado, e aí ele fala, traz a sua mensagem. O médium que não é sonambúlico é diferente, porque o médium que não é o médium comum, ele é um médium que o espírito não se desloca do corpo dele, né? Ou seja, ele é um médium comum porque, como diz aqui o texto, o sonambulismo nos traz essa diferença entre uma coisa e outra. Enquanto o médium normal, o médium comum, vamos dizer assim, ele não se desliga do corpo, no médium sonambúlico, sim. O espírito é que vê, não é o médium em si. O espírito do médium sonambúlico é que vê toda a situação, inclusive vê o espírito, e o espírito lhe fala alguma coisa, lhe traz a mensagem que deve trazer para os presentes, né, para receberem a mensagem. Comentários a respeito dessa passagem? Não, para mim ficou claro. Claro, né? Ok. Mesmo sonambúlico, bem. A diferença entre um e outro é que um não se desloca do corpo. Quem fala diretamente é o espírito, para o médium. E no sonambúlico, o espírito do médium se desloca e vê o espírito no outro plano, ficam os dois no outro plano, e ele capta a mensagem. Aliás, o espírito diz a mensagem para ele e ele revela a mensagem. Enquanto o espírito não se desloca, no outro o espírito se desloca. Essa é a diferença. Mas só que o mecanismo é o mesmo. Ou seja, as mensagens são faladas. O espírito, o médium sonambúlico, vê o seu espírito em volta do ambiente, percebe o ambiente, percebe o espírito e recebe a mensagem que o espírito lhe transmite para ele falar para a pessoa que está participando da reunião. Certo? Tá. Então vamos aqui mais um pouquinho. 173. Um dos nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Entretanto, no estado sonambúlico, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excedia, sobretudo, no tratamento das enfermidades, e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe. Agora é preciso que indiques o remédio. Não posso, respondeu. Meu amigo doutor não está aqui.
Quem é esse anjo, doutor, de quem falas? O que dita os remédios? Não és tu, então, que vês os remédios? Oh, não, estou a dizer que é o meu amigo doutor quem nos dita. Assim, nesse sonâmbulo, a ação divina, o mal era de seu próprio espírito que, para isso, não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios, lhe era dada por outro. Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Quando só, era apenas sonâmbulo, assistido por aquele que lhe chamava seu anjo. Doutor, era sonâmbulo dele. Foi interessante aqui, né? No texto anterior, Kardec nos mostra que o médium sonâmbulo ele vê com mais clareza. Ou seja, desligado da matéria, ele tem maior amplidão de conhecimento. Aqui também, o médium era um rapaz que não tinha muito conhecimento. Mas, em estado sonambúlico, ele poderia ver o problema das doenças, poderia fazer a cura. Mas os remédios era outro. Vinham outros espíritos, que logicamente tinha conhecimento a respeito, era um médico, e esse médico dizia qual era o remédio que ele devia passar. Por isso, quando perguntaram qual era o remédio, ele disse que não sabia, porque aquele que estava assistindo ele no momento não estava ali. E se não estava ali, ele não tinha condição de receitar. É complicado isso, pessoal? Fica claro. Porque realmente a gente fica na dúvida mesmo. A gente está falando do médico comum para o sonâmbulo. É como se o sonâmbulo está desdobrado, né? Sim, está desdobrado. Então essa é a diferença. Sandra e Igor. Enquanto o médico comum não está desdobrado, o sonâmbulo ele está desdobrado, né? O seu espírito está mais livre para atuar. Essa é que é a questão. Aliás, 174. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e ao mesmo tempo incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado. O que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou más, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. A assistência, então, de outro espírito pode suprir-lhe as deficiências, mas um sonâmbulo, tanto como os médiuns, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os bons espíritos. Veja o Livro dos Espíritos, Sonambulismo, questão 425, e aqui adiante o capítulo sobre as influências morais do médium. Então, meus companheiros, meus amigos, aqui é o seguinte, ele está dizendo que a mediunidade de sonambúlica é algo orgânico, né? E isso, e por ser orgânico, independe da moralidade do médium. Pode ser evoluído ou pode ser imperfeito, certo? E sendo evoluído e imperfeito, as companhias
aqueles que vão assessorar esses médios, dependendo, repito, da evolução e imperfeição dele, serão tanto evoluídos, se ele for evoluído, e imperfeitos, se ele imperfeito. Então, a mediunidade realmente não depende, né, da moralidade. Porque, olha só, o médium pode ser um bom médium, mas ele pode usar a mediunidade para o mal, e o médium pode ser um bom médium e usar essa mediunidade para o bem. Então, a mediunidade, pessoal, independe da moral ou elevação do médium. Ou seja, a mediunidade é neutra. Que ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Assim como uma faca de cozinha é neutra, ela pode ser, tá ali para fazer aquilo que a gente quer que ela faça. A gente pode usar a faca para cortar as coisas da cozinha e pode também usar essa faca que é neutra para ferir uma pessoa. Então ficou bem claro aqui que a mediunidade independe da evolução ou imperfeição do médium, porque ela é de caráter orgânico. Comentários a respeito disso aqui? Para mim está bem claro. É a forma como você usa a mediunidade. Até porque a mediunidade, na maioria das vezes, você faz como um resgate, não faz? Não quero dizer missão, porque missão não é, mas é para reparar alguma coisa. É uma missão. Você se mete, Ela é uma missão. Da caridade. Ela é uma missão para ajudar a pessoa a melhorar. Aliás, todo mundo traz uma missão. E essa missão que a gente traz, médium ou não, são missões que a gente deve realizar para melhorar nossa situação espiritual. Agora, a gente pode usar o nosso livre-arbítrio para desviar aquilo que foi determinado, né, para a nossa evolução. Então, a história do livre-arbítrio. Se quiser fazer a missão, completar, porque se não quiser, não tem problema. O problema só é que a gente vai adiar por uma outra oportunidade, uma outra época, e quem sabe situações mais complexas e mais dolorosas e mais trabalhosas. Tudo depende do nosso livre-arbítrio. Sandra e Igor. Diga, Igor. O problema é porque é muito claro, né? É começar a reclamar. Fala mais alto, Igor. Um pouquinho. Tá dizendo, porque depois quando chega do outro lado, não, porque falando de tal, ele fez isso, porque eu era sozinho, eu era aquilo, e eu não merecia. Aí depois quando vai ver lá no telão lá as coisas que fez, né? Aí é que o bicho pega. É isso, Igor. Ele vai se arrepender, com certeza, de ter perdido a oportunidade de realizar a missão a contento, né? De realizar a missão. Como ele não realizou, ele chega do outro lado, percebe a besteira que fez. Percebe que não deveria ter feito do jeito que fez. Usou o livre-arbítrio para piorar a sua situação espiritual. E aí, piorar, eu digo, vai só atrasar a sua evolução. Né? Parou em determinado ponto e não quis seguir adiante. Então, esse é o nosso problema de nós, seres humanos, que a gente acaba sempre metendo os pés pelas mãos, a gente acaba esquecendo de que a missão, por mais espinhosa que seja, ela vai nos ajudar na nossa evolução, e este é o objetivo nosso de estarmos aqui.
cumprirmos as nossas missões que nos foram dadas, né, planejadas lá no plano espiritual, para que quando a gente chegasse aqui, a gente seguisse aquele caminho que vai fazer com que a gente realize aquela missão. E se a gente não quiser, aí é outra história, porque a gente vai ter que arcar com as consequências da missão não realizada. E aí, o arrependimento quando chega do lado de lá. Igor, é isso mesmo. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. E na próxima vez, nós vamos continuar bem aqui no 175. Na próxima reunião deste ano. Mais algum comentário? Se não... Não, para mim foi bem claro. Se não, a gente encerra. Eu pediria que alguém fizesse a prece de encerramento para nós. Quem se habilita? Pode deixar, eu faço. Bom, então vamos lá. Já estou de olhos fechados. Amigos, a fecharem os olhos, mentalizarem a figura do nosso Mestre Jesus, um coração cheio de gratidão, conhecimentos aqui divididos, que a gente possa internalizar, entender esse estudo, uma forma de evoluir. Agradecemos a presença dos nossos guias espirituais que nos ajudam no tempo de trabalho, mantendo um clima de alívio, paz, tranquilidade. E essas boas sensações, bonitudes nos acompanham ao longo da semana. Ser disseminados onde quer que a gente vá, o que quer que a gente cumpre. Sendo assim, Senhor, um coração grato, tranquilo, damos por encerrado o estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Sandra, boa noite. Igor, boa noite. Até. Boa noite, queridos. Até Tchau, a tchau. próxima terça. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.